Oi, gente. Bom, vamos continuar e agora a gente vai para a Espanha. Nós vamos falar dos conflitos espanhóis, certo? Principalmente os bascos e a Catalunha, certo? Bom, gente, a Espanha ela é um mosaico de etnias, certo? A gente tem várias etnias nessa região. Por isso, obviamente, esses conflitos nacionalistas de cunho separatista. Aí a etnia seria o principal viés desse conflito, a vontade de se separar, certo? Inclusive, a Espanha existem várias variações do espanhol, enfim. Justamente para provar que essas etnias com grandes diferenças existem dentro do território, certo? Bom, então existem diferenças culturais, sociais e étnicas que, por vezes, motivam esses ideais nacionalistas e motivam esses conflitos separatistas, certo? Bom, e aí a gente tem então a região basca, certo? Bom, os bascos, eles têm uma cultura muito definida e eles são muito diferentes dos demais espanhóis. Inclusive, eles falam o Eurasca, que é um idioma que só existe nessa região, ele não tem em outro lugar do mundo. E o Eurasca, ele inclusive já foi ensinado nas escolas, hoje ele é permitido, em determinado momento da história da Espanha ele foi proibido, justamente para tentar conter essas diferenças culturais, certo? Bom, mas o Eurasca, para vocês terem uma ideia, ele não tem muito parentesco com os idiomas europeus, com a raiz, né, com a matriz dos idiomas europeus, de tão particular que ele é, de tão próprio dessa região. Eu tô falando isso para vocês entenderem o quanto é diferente, o quanto essa cultura é latente, o quanto esse nacionalismo é latente, para a gente poder observar o quanto existe essa fragmentação e essa diferença étnica, tá? Por isso é tão forte, por isso motiva esse sentimento nacionalista, certo? Bom, os bascos, eles têm uma grande intenção de se separar, e isso é combatido, isso foi suprimido durante muito tempo, na verdade durante muitas décadas. Esses ideais foram suprimidos e na verdade são até hoje, mas no passado de uma maneira mais brusca e mais violenta. Durante a ditadura de Francisco Franco, na Espanha, o Eurasca chega a ser proibido e Francisco Franco persegue muitos bascos e tenta limitar de qualquer forma essas intenções nacionalistas vindo por parte dessa população, certo? Numa tentativa de minimizar o problema e de lutar pelos seus ideais, surge o ETA. ETA, que é um grupo armado, né, um grupo terrorista armado, que veio num viés primeiro armado, agora político, depois que baixou armas. ETA que significa Pátria Basca e Liberdade. E o ETA fez diversos atentados, alguns com muita violência ao longo das décadas, numa tentativa de pressionar, então, principalmente o ditador Francisco Franco, para que desse autonomia para a região, certo? E a principal vontade da região basca, além de autonomia política, além da soberania, de perda da soberania da Espanha, seria se tornar um país independente e ser reconhecido internacionalmente. Porque a gente sabe que essa questão do ser reconhecido internacionalmente é um ponto muito latente, é um ponto que sempre levanta questionamentos e é muito difícil de se conseguir, certo? Bom, então durante todo esse tempo eles foram suprimidos e o ETA cometeu diversos atentados terroristas, vários atentados terroristas, certo? Para tentar minimizar. Só que em 1975, com a morte do ditador Francisco Franco, o novo governo tentou flexibilizar a relação com os bascos, dando maior autonomia ao parlamento basco, dando mais direitos aos bascos, inclusive de exercer sua cultura, numa tentativa de minimizar todo esse processo separatista e de facilitar as relações entre a região basca e o governo espanhol, certo? Com isso, gente, com essa maior autonomia, o conflito ele deixou de ser tão elevado, ele ficou mais político e acabou que o ETA ele começou a perder o apoio de boa parte da população, porque até então, mesmo cometendo muitos atentados e com grande violência, o ETA ele tinha muito apoio da população da região. Por quê? Porque eles também tinham esse ideal separatista, eles também queriam se separar. Com o passar do tempo e com essas medidas mais flexíveis do governo espanhol, do novo governo espanhol, o ETA acabou perdendo a sua notoriedade, seu apoio popular, certo? Até que em 1999 ele resolve baixar a arma, tá? Veja só, essa é uma tendência, esses grupos políticos armados, esses grupos armados que lutam por independência nos últimos tempos, eles vêm perdendo
esse viés armado e passam para a luta política. Esse foi um dos viés aí, então, que o ETA tomou nos últimos tempos, certo? Apesar disso, mesmo ele tendo baixado armas em 1999, ele cometeu outros atentados terroristas, certo? Em 2005, o ETA se posicionou alegando que não cometeria mais nenhum tipo de atentado e desde então ele realmente segue nessa luta pacífica. Mas a primeira vez quando ele alegou que estaria baixando armas, a gente teria algumas situações em que o ETA foi responsabilizado por algumas situações de violência, tá? E um grande ápice que acontece foi no dia 11 de março de 2004. Os historiadores falam que é o 11 de setembro europeu, né? Uma analogia aí aos atentados das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Só que daí seria 11 de março de 2004. Uma sequência de trens, na verdade, 4 trens lotados foram explodidos ao mesmo tempo, certo? Em Madrid. Isso levou à morte de muitas pessoas. Foi um atentado violentíssimo. Vocês imaginam um local confinado, lotado, onde você coloca bombas, então o nível de destruição, de potencial lesivo disso é muito alto, certo? E aí a gente teve, então, uma responsabilização imediata do ETA. Imediatamente a comunidade internacional e o próprio governo espanhol responsabilizou o ETA por esses atentados, embora o ETA tenha negado a autoria e depois, mais tarde, ficou praticamente evidente que o ETA não teve responsabilidade sobre esses, porque terroristas ligados à Al-Qaeda assumiram o atentado. Então, na verdade, esse atentado, posteriormente, ele ficou ligado às bases da Al-Qaeda, certo? Deixando aí, então, o ETA fora dessa situação, como eles já haviam proclamado. Então, na verdade, entre 2005 e 2006, a gente tem uma completa mudança no posicionamento do ETA. O conflito existe? Ele existe. Claro que existe um ideal nacionalista, né? Ainda mais quando você tem muitos ideais nacionalistas, principalmente, por exemplo, a Catalunha. A Catalunha é o que a gente vai ver agora a seguir, que quer se separar. Quando a gente vê um levante, por exemplo, se a Catalunha fosse bem sucedida, muito provavelmente os bascos tentariam também novamente voltar com esses ideais separatistas. Mas no momento é um conflito que se encontra no viés político. A gente não tem uma luta armada, a gente não tem atentados armados acontecendo, mas a gente sabe que a luta política continua. E ela só foi amenizada em função dessas melhorias e dessas facilidades, né, dessa busca, dessa facilidade de autonomia que o governo espanhol cedeu aos bascos, certinho? Então tá bom. Bom, a gente vai falar agora da Catalunha, tá? A Catalunha que é uma região muito importante para a Espanha e é outro movimento separatista, uma outra etnia, lá a gente tem os catalães, e aí a gente tem ali um outro processo muito diferente, porque envolve também não só a questão étnica, mas envolve também um fator economia muito importante, tá? A Catalunha é a região mais rica da Espanha, certo? É uma região com potencial econômico muito importante dentro da Espanha. Então, a perda da Catalunha para a Espanha é algo muito comprometedor do ponto de vista econômico. Não que os bascos não seriam comprometedor. Quando você perde uma região, além de problemas econômicos, você está perdendo território, soberania, autonomia, mostra uma fragilidade do governo, certo? Mas a Catalunha, a questão econômica ainda é mais latente, ainda é mais preocupante, certo? Na Catalunha, a gente não tem um grupo atuante como a gente tem o ETA nos bascos. Até então, na verdade, a Catalunha vinha no viés pacífico, né? Sem grandes movimentos com violência. Porém, a Catalunha realizou 2 plebiscitos, certo? Para tentar se separar da Espanha. Como era uma região mais forte, ela consegue se organizar melhor, inclusive nessa questão de processos democráticos. Então, ela fez primeiro um plebiscito em 2014, certo? Que foi uma consulta popular que para o governo da Catalunha não teve nenhuma validade, muito menos pelo governo da Espanha, não teve nenhuma validade política, foi simplesmente uma consulta, onde as pessoas já escolheram se separar. Mas naquele momento isso não foi proclamado a independência, foi simplesmente visto como uma consulta popular. Já em 2017 foi realizado um outro plebiscito. Aí sim, o governador da Catalunha colocou um peso maior e colocou uma intenção separatista muito mais latente do que aquele acontecido em 2014, certo de que a Catalunha ia escolher pelo processo separatista. O governo espanhol aí sim tentou reprimir o plebiscito. A gente viu algumas cenas na televisão que nada lembram a Espanha, nada lembram os processos democráticos espanhóis. A gente viu uma certa violência, as pessoas sendo arrancadas das zonas eleitorais, aonde foram votar para o plebiscito. A polícia tentando reprimir.
Foi cenas que não se pareciam com os processos democráticos europeus, a democracia que é tão importante para a União Europeia, né? Bom, mas aconteceu que venceu a opção separatista e a Catalunha escolheu se separar, certo? No outro dia, o governador da Catalunha foi aos meios de comunicação, foi à televisão, fez um decreto, uma lei, aonde ele, a partir daquele momento, estava proclamando a Catalunha como um estado independente da Espanha. Obviamente, o governo espanhol não reconheceu, né? A Espanha é vetado o direito de secessão, ou seja, é vetado o direito de separação. O governo espanhol não tinha a obrigação, como não fez, de reconhecer esse plebiscito e muito menos de reconhecer o resultado desse plebiscito, certo? Então, houve essa questão e o governo espanhol não reconheceu. E aí sim, houve muitas manifestações populares com algumas formas de violência. O povo foi à rua, tantos que eram a favor da separação, quantos que eram contrários à separação. O governo espanhol dissolveu o parlamento da Catalunha, certo? Convocou um governo transitório e em seguida novas eleições para poder resolver a situação, ok? Pois é. Só que aí o governador da Catalunha fugiu, né? E ele foi acusado pela Espanha de incitar manifestações, de incitar motins e inclusive a violência. Ele fugiu quando ele estava retornando para a Alemanha, ele foi preso na fronteira da Alemanha. Retornando para a Espanha, ele foi preso na fronteira da Alemanha, tá? Justamente por incitar motins, incitar aglomerações, enfim. E esse plebiscito não foi reconhecido, a separação da Catalunha não foi reconhecida e o governo espanhol simplesmente passou uma borracha nisso tudo. Só que, óbvio, e aí novas eleições foram feitas, um novo governador para a Catalunha, um novo parlamento foi eleito. Mas depois disso, no ano de 2018 até de 2019, a gente teve algumas manifestações pacíficas na Catalunha pedindo esse processo de independência. Então, claro que a questão não está concreta, claro que a questão não terminou, né? Óbvio que não. Mas hoje segue mais um viés político. Na verdade, lá nunca teve tanta violência como aconteceu dentro da região basca. A gente simplesmente no dia da eleição, em algumas manifestações, a gente teve a polícia coagindo as pessoas, mas enfim. Mas o viés político ele continua, tá? Então não é uma questão acabada. A gente ainda pode ver novas tentativas de plebiscito, novas reações da população, mas o mais provável é que o governo espanhol não aceite essas novas decisões, até porque a Constituição espanhola assim coloca que não é permitido o direito de secessão. Então o governo espanhol ele tem aí então essa solidez da Constituição para embasar os seus questionamentos, embasar suas decisões. Certo, gente? Beijo pra vocês, até mais. Acabou!